Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está ouvindo essa mensagem, mas meu nome é João. Há 9 anos já venho ministrando, tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E tenha certeza, se você chegou nesse podcast, você chegou nessa parte aqui no Spotify ou em qualquer outra mídia de música, de áudio, tenha certeza que Deus conduziu sua vida para que você estivesse aqui, porque Ele, não eu, Ele tem uma mensagem muito importante que vai de encontro ao que você está precisando. Aqui não vai ter edição, vai ser bem de coração para coração, bem o Espírito Santo usando, agindo. Então provavelmente você vai ver aí barulho de carro, vai ver barulho de moto, vai me ver gaguejando. Não vai ter edição porque eu quero que seja bem na essência, bem na essência, bem na essência. E um tema que me chama muita atenção, que eu vejo várias pessoas confundindo esse tema, pessoas dentro da igreja e também fora da igreja, pessoas tanto cristãs como não cristãs, e eu já peço aqui, se essa mensagem fazer sentido para a tua vida, que você compartilhe, que você jogue esse link, joga nos grupos. Eu não quero te vender nada, não tenho nenhum produto digital. O que eu quero é compartilhar um princípio bíblico que pode transformar a sua vida. E esse princípio bíblico se chama graça. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas graça é um princípio fundamental dentro da teologia cristã e ele é muito confundido por várias denominações, por vários cristãos e não cristãos. O conceito dele, por nós não termos dentro de nós um conceito certo sobre o que é graça, ele acaba sendo confundido e difundido de maneira muito errada. E a gente está aqui para esclarecer esse conceito. Por que às vezes a gente não consegue entender o conceito de graça? Porque hoje, na nossa vida, basicamente nada é de graça. Você sabe que se você for na Casas Bahia, uma promoção na loja da Samsung, você sabe que se você vê uma promoção, compre uma geladeira e leve um outro produto. Você sabe que o preço daquele outro produto está embutido no que você já está comprando, no que você já está levando. Sabe que esses produtos digitais, que a gente está muito em alta hoje, ainda mais por causa da pandemia, compre um, leve outro pela metade do preço. Você sabe que o preço já está embutido, a gente acabou de sair da Black Friday. Na Black Friday você sabe o que acontece com a maioria das lojas. Sobe um preço uma semana antes, depois retorna ao preço original falando que é promoção. Então, por causa disso, por causa principalmente do comércio, da nossa sociedade capitalista, certo? Nossa sociedade consumista, o nosso conceito a respeito do que é de graça ficou muito obscuro, ficou muito equivocado. E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a história de Cristo, a história da redenção, quando a gente vai para a sabedoria milenar, esse manual de sobrevivência aqui da Terra que Deus nos deixou, a gente entende o real conceito de graça, a gente entra em contato com o real conceito de graça. E se nós não estivermos alinhados com isso, vamos viver uma vida de sofrimento. Se a gente não estiver alinhado com o real conceito do que é a graça dentro da sabedoria milenar, nós vamos viver uma vida de pesares, uma vida carregando um fardo, um jugo que nós não deveríamos carregar. Eu quero ler uma história para você que está lá em João, no capítulo 8. Você sabe que João, ele é um dos evangelhos, e os evangelhos retratam a vida, a biografia de Jesus quando o ministério dele passou aqui na Terra, 3 anos e meio. E aqui em João, no capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim, o contexto aqui, o contexto que Jesus estava inserido era um contexto de alto legalismo religioso. Você tinha os líderes religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, vivendo uma vida religiosa totalmente fora dos planos que Deus tinha para o seu povo, para as pessoas. E você vê como Jesus trouxe uma mensagem totalmente diferente disso. Ele começou a causar muito furdúncio, principalmente entre os líderes religiosos. E eles tentaram perseguir e colocar Jesus à prova, colocar Jesus contra a parede muitas vezes. E aqui no capítulo 8 que a gente vê mais uma dessas inúmeras situações. A partir do verso 3 diz assim, olha, os mestres da lei, os fariseus, ou seja, aqueles que conheciam as escrituras de cabo a rabo. Deixa eu só desativar a minha internet para não ficar aparecendo notificação aqui.
Muito bem. Os mestres da lei, os fariseus, ou seja, aqueles que conheciam a Bíblia da época, que ainda não tinha o Novo Testamento, de cabo a rabo, sabiam cada letra da lei, eles trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, ou seja, ela foi pega em flagra. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés, ou seja, eles querem aqui colocar Jesus em uma situação desconfortável, porque as respostas que Jesus poderia ter dado na mente deles poderiam ser uma prova contra, uma acusação contra para prender Jesus, certo? Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que diz? Ou seja, e aí? O que a gente faz? Qual que é a tua resposta, mestre? O que a gente tem que fazer com essa mulher? Eles estavam usando essa pergunta, a Bíblia ela não esconde isso, ela deixa isso muito claro no verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. E aí, Jesus, que foi um grande quebrador de paradigmas, um especialista em pessoas, alguém que veio contra tudo e contra todos e quebrou, veio para deixar a religião mais simples, porque nós mesmos, seres humanos na época, complicamos demais o que é ser religioso, o que é ter uma religião, e Jesus veio para deixar simples. E ele fez isso de formas muito inusitadas. E aqui nós vemos, nos versos seguintes, a gente vai ver mais disso. Ainda no verso 6, diz assim: Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente, observa que Jesus ele começou a escrever no chão, levantou e falou isso para eles e voltou a escrever no chão. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Verso 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, aonde estão eles? Aonde estão os teus acusadores? Em algumas outras versões. Ninguém a condenou? E eu imagino que nesse momento ela deve ter olhado para trás, deve ter confirmado se todo mundo tinha largado as pedras e ido embora. E ela respondeu: Não, Senhor, ninguém. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá, abandone a vida de pecado. Querido, esse verso, essa história, ela retrata muito a respeito do que é graça na nossa vida. Porque se você observar, muitos de nós nos colocamos tanto na posição da mulher, quanto na posição dos fariseus. Imaginando e pensando que devemos alcançar salvação pelos nossos próprios méritos. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de algo que já nos foi dado, que já nos foi garantido lá na cruz. Eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma mensagem de pode tudo, que você, independente do que você faça, você será salvo. Não é isso. Eu quero que você entenda que você não alcança a salvação por méritos próprios. Porque se a gente olhar para nós, se a gente olhar para os nossos méritos, a gente não tem nada. A gente é humus, a gente é pó. A gente é miserável, realmente. Claro que na nova aliança nós assumimos uma posição de reis e sacerdotes. Mas a pessoa que não entende isso, ela se coloca nessa posição. Achando que, se entender isso errado, achando que ela tem que fazer um monte de coisa, tem que ser santa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar tal elemento da lei para que eu seja salvo. Não. As boas obras, viver de acordo com os princípios bíblicos, é apenas uma consequência do amor de Cristo que tem que te constranger. O amor de Cristo que te constrange, esse amor perfeito, esse amor que, independente do que eu faça, ele consegue me alcançar. Independente do quão bom seja, ele não vai aumentar. Independente de quão mal seja, ele vai conseguir me alcançar.
Esse amor perfeito, a ponto de Deus ter entregado o seu Filho, o que o céu tinha de melhor, ele entregou como um sacrifício por toda a humanidade. E hoje nós não temos mais que oferecer sacrifícios. No momento em que Jesus foi morto, no momento que Jesus perdeu a vida lá no Calvário, o véu que separava dentro do santuário, o santuário tem uma representação muito importante dentro do contexto de salvação. A gente vai fazer um podcast só falando sobre o santuário mais pra frente. Mas só para você entender, o santuário ele tinha um pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Você tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, porque no lugar santíssimo você tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Jesus morre, esse véu se rasga. Por quê? Porque agora as novas Arcas da Aliança somos eu e você. Eu e você carregamos a presença de Deus. Só que o fato da gente não entender isso como a gente deveria, a gente continua achando que a salvação é alcançada por aquilo que eu deixo de fazer de errado e aquilo que eu começo a fazer de certo. E não é assim. A ordem ela é invertida. As boas obras elas são apenas uma consequência daquilo que Jesus já fez por mim. Grave isso. As boas obras são apenas uma consequência daquilo que Jesus já fez por mim. Frase para você botar no seu Instagram. Vou repetir. As boas obras são apenas uma consequência daquilo que Jesus já fez por mim. E o que a gente encontra aqui nessa história é Jesus quebrando todos os paradigmas. Ao invés de ele responder a pergunta com sim ou não, com A ou com B, com 1 ou 2, ele retorna a pergunta. Jesus era o mestre da arte de fazer perguntas, porque as perguntas elas abrem a janela da nossa inteligência. E ele tanto quanto ele amava aquela mulher, ele amava também aqueles líderes religiosos com coração um coração em pedra, um coração hipócrita. Ele amava também eles, ele queria abrir a mente deles para essa situação. Ele fala, olha, se vocês não tiverem nenhum pecado, podem atirar a primeira pedra. Ou seja, Jesus ensina aqui que todos nós estamos no mesmo nível de pecado. A gente não é que a gente comete pecado, nós somos pecado. Pecado é um estado interno. Se você imagina alguma coisa com alguém, você já está pecando. Se você tem ansiedade, você está pecando. Tá? Isso aqui não é uma palavra de acusação, é uma palavra de conforto, já vai ficar boa. Mas o fato é que a gente está todo mundo no mesmo barco. Claro que existem consequências diferentes para erros diferentes, mas está todo mundo no mesmo barco e todos nós temos a mesma necessidade de salvação. E com essas palavras, com essa atitude, Jesus ensina isso. E o que acontece muitas vezes? Nós, ao invés tanto de nós não deixamos as pedras, começamos a acusar outras pessoas. Estamos tanto no lugar dos líderes religiosos quanto no lugar da mulher. Acusamos os outros quando nós somos acusados. Nós não entendemos a graça, nós não entendemos que Deus ele pega os nossos pecados e quando a gente pede perdão, ele lança nas profundezas do oceano e se esquece delas, afasta as nossas transgressões como o leste é distante do oeste, certo? A Bíblia nos garante isso, só que a gente pega a pedra que os fariseus deixavam e começa a bater na nossa cabeça. Deus já nos perdoou, pessoas já nos perdoaram e nós mesmos não conseguimos nos perdoar por causa da nossa vida de pecado. Entenda, querido, quando você pede perdão, Deus esquece. Sansão, que viveu uma vida totalmente devassa e fora dos planos e dos propósitos divinos, no último momento da vida dele, ele tomou uma decisão. E o nome dele entra para a história e entra para a galeria da fé. Mesmo cometendo tudo que ele cometeu, porque naquele momento ele foi perdoado. Aquilo que ele fez de errado foi apagado do livro. E o que eu quero dizer para você hoje é que se você chega com um coração contrito, um coração arrependido, confessa os seus pecados diante de Deus, ele vai lá, ele perdoa, ele apaga, ele esquece, ele lança nas profundezas do oceano e você renasce para uma nova caminhada com Cristo Jesus. Nessa nova caminhada não significa que você não vai errar de novo, você vai errar, você vai cair, não tem como a gente viver sem pecado, somos seres pecadores. Mas agora com uma nova percepção da graça e da misericórdia que Deus tem sobre a nossa vida. Não significa que nós devamos viver uma vida devassa, abusando e achando que a graça é uma graça barata. Não é. Mas agora nós estamos mais conectados com o céu e com o propósito divino. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela está prestes aí a tomar uma decisão que é a decisão do batismo. O batismo ele representa uma decisão
pública que você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, ou seja, que você aceitou Jesus como esse intermediador entre você e Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus. Jesus veio e morreu no nosso lugar, ressuscitou e ele se torna aí a ponte entre um ser e outro ser, entre um ser soberano e um ser pecador. Quando você se batiza, você decide mostrar para o mundo e para as pessoas que você aceita esse sacrifício de Jesus. E essa pessoa estava prestes a tomar essa decisão, só que ela falou, eu não vou tomar a decisão porque eu não me sinto salva, eu não me sinto assim... Como é que eu posso descrever o que ela falou para mim? Eu sinto que eu erro muito ainda, eu não quero me batizar e ter uma vida de pecado. Eu olhei para ela e falei, cara, independente de quanto tempo você tenha de batismo, você vai continuar errando. Só vai cometer erros diferentes. Você vai continuar errando. O batismo ele é apenas uma demonstração pública de que você aceitou Jesus como seu intermediador, como seu sumo sacerdote, como seu salvador. Aquele que transcreve as tuas orações para Deus. E esse comentário dela é o comentário de muitas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu salvador, ou que já aceitaram, mas se afastaram dos caminhos, porque se colocam como pecadoras demais para começar a ver uma vida ao lado de Cristo. Entenda, quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós nos aproximamos de Deus, a luz, a misericórdia dele começa a refletir sobre a nossa vida. E você começa a perceber o quão maravilhosa é essa graça, e você já não começa a querer voltar para aquela vida de pecado. A luz ela começa a mostrar onde está sujo. E quanto mais nós estamos sujos, mais gratos nós somos pela misericórdia de Deus. Quanto mais pecadores nós somos, mais gratos nós somos pela misericórdia de Deus. Certo? E a parte mais bonita da história que a gente acabou de ler está aqui no verso 11. Jesus pergunta, e aí ninguém te condenou? Ela falou, ninguém. Ele falou, também não te condeno. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Hoje Jesus olha para você, eu não sei quem você é, eu não sei quem está ouvindo esse podcast, mas Jesus olha para você e diz, eu também não te condeno. Vem comigo, caminhe comigo, me segue, faz o que eu faço, faz o que eu te instruí, siga os princípios que eu estabeleci para você e não peques mais. Não volte para uma vida de pecado, meu filho, porque a vida de pecado vai te destruir por dentro. Seguir os princípios não é seguir algo religioso, não é se prender a uma religião, é seguir algo que vai te trazer vida plena e equilíbrio enquanto você estiver aqui nessa terra, que vai te aproximar do céu, te aproximar de uma esfera celestial para você deixar o meu nome mais famoso na terra, para você deixar o meu nome mais famoso aqui na terra. É algo que te aproxima e aproxima a tua casa de dias de paz, de dias de equilíbrio, de dias de bênção. Siga os meus princípios e você terá vida eterna, você será feliz enquanto eu estiver aqui na terra e nós vamos nos encontrar quando eu voltar para te buscar. É isso que Cristo Jesus diz para você e para mim. Essa é a graça maravilhosa, independente de idade, de sexo, do que você já tenha cometido no passado. Quando você se achega a Jesus, quando você fica perto de Jesus, confessa, os teus pecados eles são apagados. Você renasce para uma nova vida. Não significa que você não vai cair de novo, mas significa que agora você tem uma nova percepção a respeito da graça salvadora e você começa a viver uma vida com um fardo mais leve. O próprio Jesus diz, venham até mim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Me dá essa mochila aí cheia de pedras que você tá carregando, vai? O meu fardo é leve, pega a minha mochila que é leve. Vamos caminhar junto nisso aí. Jesus dizendo para você e para mim. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Torno a dizer, eu não estou aqui para te vender nada, não estou ganhando dinheiro com isso. O que eu quero é compartilhar com você um princípio que pode salvar a tua vida. Se fez sentido para você, peço que você compartilhe esse podcast, compartilhe o link nos seus grupinhos de WhatsApp. Já segue aí o podcast para você ficar por dentro de tudo. A gente vai ter a princípio um por semana, certo? Todos os sábados. E eu quero pedir permissão para orar com você neste momento. Independente de onde você está, sinta-se à vontade para ficar em pé, para continuar sentado, continuar deitado, fechar os olhos ou não fechar os olhos, mas eu só peço que você se conecte comigo neste momento. Querido Pai que estás nos céus, estamos diante de um filho teu, de uma filha tua. O Senhor conhece essa pessoa. Talvez essa pessoa tenha problemas no casamento. Talvez essa pessoa tenha problemas familiares com os filhos, tenha um relacionamento ruim com os pais.
Talvez essa pessoa seja uma adúltera. Talvez essa pessoa tenha cometido erros inimagináveis, ó Pai. Talvez essa pessoa um dia já conheceu seus caminhos e por se achar tão pecadora se desviou porque não achou que merecia estar na Tua presença. Neste momento eu e ela, temos uma nova percepção a respeito da Tua graça. Entendemos que na nova aliança somos tidos como reis e sacerdotes. Entendemos que agora a Tua presença habita em nós. Entendemos que não precisamos mais de sacrifícios para ter os nossos pecados perdoados e simplesmente de um coração arrependido e sincero. Aceitamos a Tua graça na nossa vida. Pedimos perdão por toda uma vida passada de pecados neste momento. Traições, calúnias, difamações, má gestão financeira, má gestão na empresa, roubo, drogas, bebidas, uma vida devassa. Nesse momento deixamos tudo isso para trás e nos achegamos à Tua presença para que o Teu sangue nos purifique. É o que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que bom que você ficou até o final. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir. E a gente se vê no próximo podcast.